Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um podcast da Cook, agora episódio número 7, aqui do grande podcast da HR Tech, que mais entende de comunidade, a HR Tech que mais entende de cultura de aprendizagem e agora a HR Tech que mais entende de canal de venda colaborativo. Está nascendo mais um grande produto aqui da Cook, um produto que vocês vão ver vai revolucionar o mercado. E para falar sobre isso eu vou chamar ela, a dona de tudo, a criadora, a visionária, grande Stefar Stefanelli. Tudo bem? Alegria estar aqui contigo. Ui, que bacana que tu falou aí, me emocionou de novo você. Você sempre me emociona, né? Está na expectativa, Stefar? Eu estou muito feliz aqui, primeiro, né? Porque nós estamos atingindo uma maturidade com o podcast, que é episódio 7, um número bastante cabalístico para um lançamento, um nascimento, né? De uma invenção de ideia a um produto, ao mercado, né? Então, eu acho que acredito feliz, é uma boa palavra, muito feliz pelo resultado, né? É aquela visão. Eu gosto muito de entregar, Bassi. Eu gosto muito de entregar e não deixar nada pela metade. Então, o que a gente está entregando ao mercado faz parte desse conjunto da obra, né? Tomara que eu entregue bem feito, né, também. Ah, sim. Aí você se juntou comigo, que sou perfeccionista e também gosta de fazer ali daquele jeito, né? E aí vai bastante coisa, mas pelo menos o pessoal está comentando muito sobre o podcast. A gente teve aí uma sequência de convidados, de comentários, de conteúdo que foi muito bem aceito. O pessoal comentando. Nós estamos com bastante visualizações e continuamos aí buscando, né, atrair grandes nomes para compor aqui o podcast da Cook. E lembrando que hoje, Stefar, nós temos a transmissão em vertical e horizontal. Então, você que está acompanhando a gente, que está aí no LinkedIn ou no YouTube, agora no YouTube você tem a opção de assistir pelo celular. O que isso dá uma garantia também, Stefar, de mobilidade, que a pessoa pode levar a gente para onde for, não precisa virar a tela, entendeu? Já fica em pé e o alcance é muito maior. Então, se você está no computador, quer tomar uma aguinha, leva a gente junto pelo celular, agora fica mais fácil. Lindo, vai lá que lindo. Vai lá no canal da Nautilus Comunicação e escolhe são duas capas, né? Dois thumbnails do evento, escolha a que tem um celularzinho assim no canto do título, e aí você vai poder nos acompanhar através do celular. Maravilha, né, Steph? Parabéns, Steph, parabéns. Steph, vamos cada vez mais... Tecnologia e serviço da comunicação, né, brother? Exatamente. E hoje também tem novidade. Para essa novidade, a gente vai falar um pouquinho do lançamento do Eu Quero, né? O lançamento desse produtaço que a gente está inaugurando hoje, que o pessoal já está aí na expectativa. Para isso, nós vamos chamar hoje a nossa convidada. Está aqui ela, Marilise Mônaco, que é a cofundadora da Amari. Já a gente vai saber por que é a Amari, ela que é jornalista, consultora, né, de estratégia de comunicação, uma amigona da nossa querida Stefar, uma pessoa queridona, um sorriso assim franco, maravilhoso. E ela vai falar sobre esse tema dos RHs que desejam comprar. Por quê, né, Stefar? Por quê? Porque tem tudo a ver com o lançamento hoje do produto da Cook, que é o Eu Quero. Vamos chamar ela já? Marilise Mônaco, tudo bem? Como é que você está? Carlos, boa tarde, Stefans, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, muito obrigada pelo convite, muito gostoso estar aqui nesse sextou com vocês, ainda num dia tão especial, no dia 1 da inauguração do Eu Quero. Exato, final de mês de novembro, sexta-feira da inovação, última sexta-feira do mês, o pessoal prefere fazer algumas coisas, mas a gente tem um público que adora vir saber sobre as novidades e também saber o que está acontecendo dentro do mundo corporativo. E aí você, amigona da Stefar, foi convidada desde já, seja bem-vinda. E vamos falar um pouquinho, né, Stefar, dela primeiro, para depois a gente falar da novidade. Marilise Mônaco, o mundo quer saber quem é Marilise Mônaco. Vou falar aqui, se o texto está certo. Cofundadora, Chief Marketing Officer, CMO da Amari, transformadora de estratégias. É uma jornalista, trabalha em comunicação interna, estratégia, RP, assessoria de imprensa, mas é muito mais do que isso.
uma mulher que alcançou resultados dentro do varejo, dentro de grandes segmentos do mercado, e hoje lidera, juntamente com a sua colega, que é a Amanda, forma a Amanda e Marilise, por isso que é Amari. Olha, eu fui pesquisar, gente, fui fazer minhas pesquisas Muito aqui. bem. Fala um pouquinho da Amari Comunicação, fala um pouquinho da tua trajetória, você começou quando e como é que está o posicionamento hoje, para a gente ter pelo menos essa debut seu aqui com a gente, com a apresentação. Fica à vontade, Marilise. Carlos, em primeiro lugar, obrigada pela apresentação generosa e pelo espaço. Eu tenho uma vivência em comunicação corporativa de mais de 20 anos, passando por gigantes do varejo, como Carrefour, Casas Bahia, Grupo Pão de Açúcar, né? E depois na indústria, no agro, com a Raizen, né? Olhando a visão sistêmica de comunicação, olhar 360, olhando comunicação interna, externa, o digital e o branding. E nessa vivência, nesses 20 anos, do outro lado do balcão, eu e a Amanda, minha colega, parceira, a gente vivia muitas dores que a gente queria remediar, né? E a partir disso nasce a Amari, uma consultoria de comunicação estratégica focada em comunicação interna, onde a gente trabalha desde a análise do diagnóstico e entrega de soluções práticas para as empresas, que é tudo que a gente sonhava em ter, né? Então, a gente está fazendo esse trabalho, recente, tem alguns meses, a Amari, mas a gente já estruturou uma metodologia muito bacana, que a gente consegue atuar de forma, de fazer um deep dive mesmo, fazer um mergulho, né, nas empresas, para entender quais são as dores e trazer soluções específicas, usando inteligência artificial também, trazendo tecnologia, que a gente consiga dar para a empresa autonomia, que elas consigam sair do tático e olhar para o estratégico da comunicação. Show de bola. A gente já tem gente aqui acompanhando a gente, meu grande amigo Kiran Mantri, lá do Canadá. Esse cara, eu vou trazer ele aqui, viu, Stefars, na nossa plataforma da Nautilus. Ele está lá no Canadá e ele é especialista em carreiras de TI lá. E ele está desenvolvendo um trabalho para auxiliar pessoas da área de TI lá. Então, ele vai gostar muito desse trabalho aqui nosso do Eu Quero, porque ele pode ser um promissor e futuro, né, participante desse projeto do Eu Quero. Ele vai adorar essa promoção. Ô, Kiran, aguenta a mão aí que você vai gostar do que a gente está trazendo aqui, tá? E olha quem está aqui. A Amanda de Vasconcelos Moraes. Essa é a Amanda, não? Ou é outra Amanda? Essa é a Amanda. Amanda da Mari. Essa é a MA. A MA, né? Com M. A Mari é com 2 M's. Os outros dois M é da Mari, né? O da Amanda é o dela. Seja bem-vindo, Amanda. Muito obrigado aqui pela tua presença e obrigado aí pela força. E também a Elisa Cunha está com a gente aqui pelo YouTube. Você que está acompanhando pela gente pelo YouTube, você pode ver pelo celular, tá, gente? É só procurar o outro thumbnail da Nautilus Comunicação. E não esqueça, deixe seu like e também faça a sua inscrição. Bom, Marilise, muito bom conhecer a Mari, conhecer todo o teu trabalho e trajetória. Tenho certeza que você e Stefars tiveram aí, né, um bom tempo, né, Stefars? A Marilise é best friend, né? Nós somos meninas que se conhecem há algumas décadas. Bem isso. Se conheceu na infância. Na infância. Olha, você está tendo a oportunidade de conhecer uma grande executiva, né, de RH. A Mari, quando eu a conheci, ela começava uma jornada muito menina, eu disse ela, mas os olhos dela brilhavam por pessoas. E seja qual for a vertical dentro de RH, as pessoas têm que ter os olhos brilhando por pessoas, né, Mari? É verdade, Sté. E acho que a gente tem mais de 20 anos, né, aí de história. Encanta tu falar que lembra de projetos da minha primeira empresa, da Oken, depois de 20 anos como Tangram. Aquele dia eu falei, nossa, ganhei um cafezinho grátis aqui. É incrível, né? Essa relação fluida entre mercado fornecedor e mercado comprador, né? E é o tema do que nós vamos falar hoje aqui. Hoje a gente vai
vai, né, Márcio? Se você deixa nós dois aqui, nós vamos... Então, eu tenho que se conduzir aqui, porque lembrando que hoje é um dia especial, final de mês, um lançamento, não é uma Black Friday, mas é muito mais do que uma Black Friday. A gente está falando aqui de uma Life Friday, uma Live Friday. É o grande evento de lançamento do Eu Quero, selo produção da Cook, idealizado, costurado pela Estefá, juntamente com outros diversos profissionais que têm essa relevância, esse conhecimento. A Marilisa é uma delas, que também está fazendo parte desse momento. E vamos falar desse grande lançamento da Cook, desse projeto, né, Estefars? E aí a gente vai precisar agora ter essa cronologia de como a coisa começou. Aí, você que é a nossa, vamos assim dizer, mãe da criança, fala um pouquinho, quando que você percebeu que iria iniciar e idealizar o projeto Eu Quero, Estefars, para a gente já começar? Boa, né? E aí sempre tem uma história, tem uma narrativa do coletivo. Sozinho você não chega a lugar nenhum. Foi quando um investidor, dentro da minha Ventures, a Body Venture, olhou para mim e falou: menina, tu é boa em comunidade. Nós tínhamos criado boas práticas de cultura no início desse ano, para poder, naturalmente, levar uma fala nova de tendências organizacionais com o Core da Cook, né, que é uma plataforma de gestão de pessoas orientada por cultura de aprendizagem. E se depara, que eu sempre falo, né, uma visão de gestão de pessoas que ultrapassa o comando e controle e pensa em diálogo e aprendizagem. Então, nós criamos também, de uma forma muito MVP, muito piloto sempre, acho que a grande experiência nossa no ecossistema de startup é a fluidez. Você lança e vai testando hipótese o tempo inteiro de um produto, né? O mercado matura ele, não você. Então, aí, a ideia era ter um grupo, um incipiente dentro do Whats, que não fosse, se não orientado a trazer tendências, né? Um conhecimento em tendências organizacionais. E vou te dizer, juro por Deus, quando me frustrou ter que apertar o dedinho um dia e tirar uma pessoa da comunidade, porque ela não tinha entendido que ali o foco nosso não era venda, olha que curioso, era colaboração, né? E daí a gente foi aprendendo a fazer isso e a comunidade, o BPC, foi aplaudindo, né, no melhor sentido. Então, hoje é uma rede de comunidade bastante estável dentro da Cook, ela tem mais de 1.000 membros, e foi ali que, observando disciplinarmente, eu sou muito estudiosa, né, Bassi, o movimento daquela rede, a diferença de patamar desses atores do ecossistema de RH. Então, ali no BPC, nós temos um DP, numa cidade qualquer do Amazonas, do interior do Amazonas, eu tenho um VP, um head de RH, eu tenho um consultor, eu tenho um influenciador, e aí eu vi o desequilíbrio, né, gigante daquela comunidade. Então, nós começamos a pensar quem é que estava lá dentro. E logo nós vimos, Bassi, 2 atores profundamente interligados e que precisavam chegar num lugar maior, né? De um lado, o mercado consultivo, orientado desde um speaker, orientado desde um autor, orientado desde um consultor, orientado desde um acadêmico, e do outro lado, a febre de necessidade de times de RH querendo comprar soluções mais inovativas, né? Então, a gente pensou, espera, será que aqui nós não temos uma oportunidade de criar uma conexão entre ser uma ponte saudável, colaborativa entre esses 2 grandes mundos, né? Porque hoje o RH, nós sabemos, tem um orçamento anual gigante para a gestão de pessoas. E, ao mesmo tempo, quem é esse consultor? E a Mari hoje é um exemplo disso. É esse grande profissional corporativo que chegou numa escala qualquer da posição dele, Bassi, e, por algum motivo, decidiu estar do lado de fora. Ou porque foi dispensado, porque cumpriu uma trajetória, ou porque decidiu vir do lado de fora. Então, ele vem com uma carga de conhecimento corporativo dentro de uma área foco que ele atuou, gigante. E ele modela isso intelectualmente para ser um produto. Só que ele não sabe vender.
Então, nós começamos a ter uma amostragem muito forte de pesquisas que bateu a tese. Então, eu levei para a Boa de Vento, foi uma grande parça, né, estratégica nossa. A gente tem ali um conselho orientado, a CUC e as startups do portfólio da Boa de Vento. Nós temos uma academia lá dentro também. Então, eu levei essa visão de, olha, talvez nós tenhamos aqui um caminho de ser uma ponte, onde a gente vai naturalmente levar esse movimento do modelo de startup para que as pessoas modelem melhor o produto, para que as pessoas escalem melhor esses produtos, sem que elas tenham que bater na porta, porque elas não sabem muito como bater na porta. Acho que a síntese é isso. Minha leitura é através do pensamento, não sei se a Marilise vai concordar comigo, de que o movimento do networking, que foi tão falado, foi mal explorado. E, às vezes, injustamente explorado nas rodas de encontro de networking, aonde quem saía ganhando era quem estava organizando a roda, uma expectativa muito grande de fechar negócios, e acabava que todo mundo estava vendendo para todo mundo e ninguém sabia vender para todo mundo. O pessoal fazendo transição de carreira e poucos que eram chamados pelas empresas que descobriram o caminho do conteúdo. Aí a gente tem agora os 40 a mais, nós temos aí essa mudança dos soft skills, a geração Z entrando, essa situação de quem segura o rojão é quem está mais preparado, quem está mais preparado hoje precisa capitalizar, e a gente chega na situação de que hoje networking não é mais o que eles falavam. Hoje nós estamos falando de comunidades. E falar em comunidade tem a ver com quem tem o conhecimento. E quem tem o conhecimento, às vezes precisa, e na maioria das vezes, precisa de direcionamento. E aí vem a nossa querida Stefar Stefanelli trazendo esse conceito da curadoria voltada para o quê? Para a comunidade do Hub. Na comunidade do Hub, o que a gente tem? Diversos profissionais precisando, né, Stefar, aprender, como você falou, a ser uma eu-presa, não empresa, uma eu-presa. Olha, e aí a nossa ousadia, querido, na medida da maturidade disso tudo, e claro, né, sempre um percentual sobe mais rápido, é sair do mundo MEI, do mundo SA, sabe? Quase por Vespa, vamos colocar nossas ações em bolsa. Isso é possível, primeiro, a mudança de pensamento, né, o mindset que tem que abrir, e a pessoa não se vê apenas como vendedor ou produtor de um único produto, né? A Mari aqui, com o conhecimento dela, com o capital intelectual dela, ela consegue fragmentar ele em 10, 8 produtos brincando, né? Exato. Então, acho que exato, eu acho que é isso o valor. Já fica a deixa para a Mari. Mari, você acha que nós passamos mesmo essa fase do networking desinteressado, networking mal enviesado, que funciona, obviamente, mas para uma situação um pouco mais encorpada dessa formação de curadoria, de comunidade? O que você acha? Eu tenho certeza que sim, Bárbara, porque hoje, quando a gente olha para o mercado como um todo, quando a gente pensa em comunidade, a gente está falando de troca e de aprendizado, né? Então, acho que aquele network, eu vou te entregar meu cartão e depois você me procura, isso não existe mais, né? Eu acho que a gente consegue construir as relações a partir do momento que a gente estabelece a troca. Essa troca a gente hoje resume em não a questão de favores, mas na questão do tipo, eu posso resolver o seu problema. E aí vem, né, Stefar, aquela grande dúvida de quem faz parte do grupo do Eu Quero, do Hub, do Eu Quero dentro dos grupos, né? Como fazer isso? E agora tem uma resposta. Nós agora vamos apresentar nos próximos segmentos, né, essa visão do passo a passo para poder se alcançar isso. Stefar, queria ver um pouquinho mais contigo essa questão do ambiente desse modelo que você projetou dentro da visão startup. O que você percebeu que leva a gente, né, traçar essa rota mirando para a startup? Você já disse, é a transição do MEI para um encorpamento, vamos assim dizer, mas isso também tem a ver com as necessidades dos tempos atuais, né? Nós precisamos ter coragem e, antes de tudo, assumir esse protagonismo de buscar vender mais, vender melhor, como empresas maiores, sair da visão da garagem, será? Porque eu entendi, depois a gente vai falar sobre isso, que existe muito de visão, de arrojo,
assim como grandes nomes do empreendedorismo mundial também passaram. É mais ou menos isso, eu estou certo? Está sem áudio. Espera aí. Pode falar? Pode falar, pode falar. Desculpe, primeiro que muda drasticamente o jeito de fazer negócio. Uma comunidade, ela não vende produto, ela é humanoide, ela se apoia. Mas isso é radical na mudança do modelo de venda. Então, aquele caixeiro viajante, né, aquele tirador de pedido que o século imperou e que batia metas e que era saudado, a empresa que tiver esse modelo de vendas, ela está morta. Ela não vai sobreviver naturalmente. Não é uma questão de tecnologia, viu? Fácil. É uma questão de comportamento cultural, tá? Não muda, o modelo não mudou pela tecnologia, o modelo mudou pela evolução natural das coisas. Então, as comunidades nasceram lá atrás em tecnologia, tá? Nasceu com software livre. Imagina, o software livre veio para competir com o pacote Office da Microsoft, né? Então, aquilo foi uma coisa assim, ousadamente nonsense na época, mas foi o grande fundamento, né? O que significa uma comunidade. Dentro de uma comunidade de tecnologia, não importa quem é o dono, já começa aí. Não tem competitividade, não tem autor, sabe? Essa visão nossa de ter assinado durante um século autorias não tem mais relevância nenhuma. O que importa é a solução do problema. Então, é muito comum ainda hoje, numa comunidade qualquer de tecnologia, jogarem, isso é bem Google, é bem Apple, você joga um problema para a comunidade toda e fica todo mundo quebrando a cabeça para encontrar a solução para aquele problema. E não encontra-se a solução para o problema, tu abre milhões de outras hipóteses. E isso é o conhecimento. E aí vem a aprendizagem. Então, o drástico de uma comunidade para o network é que o network, no passado, buscava uma competitividade qualquer. E hoje as comunidades, elas buscam a escala da evolução das coisas, né? Então, eu acho que essa grande mensagem que eu quero vai trazer para o mercado corporativo, que tem suas políticas dragônicas, gigantes de fornecedores. Olha, durante a minha primeira empresa, e a Mari vai se lembrar disso, quantas vezes uma empresa muda suas políticas de regramentos com fornecedores sem ouvi-los? Oi? Pronto. Eu queria só deixar isso no radar. Que capacidade tem alguém do lado de dentro, qualquer de uma companhia, rezar uma regra para alguém de fora numa relação a dois? Exatamente. E é o que acontece, realmente. Ainda é isso. Então, talvez o hub, eu sou protagonismo mundial. Então, eu acho que o hub, ele possa ter a capacidade, na medida que maturar, e contamos com uma rede, né, Profica para isso, para nos acompanhar e ser assinantes, para mudar essa cultura, né? Nós viemos de um passado recente, a Mari também vai falar sobre, onde um fornecedor, ele não era considerado um passa mesmo, tão junto. Ele, na verdade, ele era o cara mais, eu vou usar uma expressão bem ruimzinha aqui, mas é fato, ele era o cara mais lesado, pelo valor da unidade, regra de negociação. Esse tipo de negociação hoje, onde você não tem uma troca justa, não tem valor mais daqui para o futuro. Então, eu acho que a primeira responsabilidade minha, com essa visão de um hub, que é ponte, é que a troca seja mais justa. E é isso que a gente vai tentar juntos. Legal. Deixa eu dar um giro rápido aqui, porque está entrando mais gente. A nossa queridona Mirela Mentora está aqui. Obrigado, Mirela, pela atenção. Zanon, meu amigo lá do Rio de Janeiro, está aqui. Zanon, artista plástico, desenhista, mão cheia, amigão. E é um grande cara que eu vou trazer aqui, vai falar sobre... ele está falando sobre assuntos muito interessantes. Um dele é sobre a cannabis, a liberação da cannabis aqui no Brasil. Cara, assim, gente fina que entende pra caramba.
E a gente já começou o pessoal internacional. Olha aqui, ó, o pessoal da América Latina, pessoal dos Estados Unidos, Mary chegando, a Vandinha do Rio de Janeiro, nossa querida, também está chegando aqui, que vai fazer parte, com certeza. Olha aí, ó, Noah Calvin, a gente começa agora a ser internacional, segura a gente. Bom, Stefars, vamos lá. Vamos começar a falar já da plataforma, vamos já anunciar o lançamento para a gente colher da Marilise aquilo que nós gostaríamos da visão dela enquanto especialista, né, do outro lado de compra do RH. Podemos já falar sobre isso? Bora botar aqui o lançamento? Bora. Deixa eu ver se tem musiquinha para isso. Deixa eu ver se tem musiquinha. Eu estou ansiosa para ver como ficou. Vamos lá, senhoras e senhores. É hoje, noite de lançamento. Nasce agora o Hub de conexões de negócios, de venda consultiva, o Eu Quero da Cook, tendo aí o selo como Eu Faço Parte, e aí diversos outros produtos entrelaçados. Está aqui a Marilise como sendo uma das figurantes, né, desse processo. E a gente começa hoje a falar sobre esse espaço voltado para interligar compradores e fornecedores, dentro de uma visão muito mais, né, direcionada, entrelaçada, bem argumentada, né, Stefars, para o enriquecimento, né, de quem faz parte e também para vamos assim dizer, o direcionamento, por assim dizer, pelo conteúdo, pelo conhecimento, por aquilo que a parte que está ofertando, né, do especialista tem a ofertar. Esses aqui, Stefar, são os banners, né, de atuação. Quer falar mais sobre isso para a gente já dizer e a gente explicar do que se trata, e a gente começa a explicar com detalhes para quem está acompanhando o que é esse grande momento da Cook aqui no lançamento. Stefar, fica à vontade para a gente falar enquanto eu vou mostrando aqui. Bacana. Se você puder colocar também no site, seria bacana, viu? Está aqui já. Legal. Bom, pessoal, quem melhora o produto? É o mercado, né? Quem melhora o produto? É o comprador. Essa é a visão nossa. Então, na verdade, o Hub ele vai juntar essas duas pontas, o mercado, né, produtor, o mercado consultor, para melhorar o produto dele substancialmente, a partir de uma proximidade maior, naturalmente, com o comprador, com a empresa. A nossa matriz, ela começa onde nós dominamos muito, né? Que é a área de RH, que é um grande ecossistema, né? Anual de investimento. Mas a matriz base, ela está pronta para poder escalar todo o corporativo também, tá? Naturalmente, criar uma interconexão ali, com marketing, compliance, etc, etc. Mas a visão é unir essas duas pontas para que as duas se melhorem. Basicamente é isso. E as duas pontas, a partir de entrada no Hub, e atenção, as empresas têm assinatura gratuita dentro do Hub, né? A partir do momento que nós estivermos dentro do Hub, nós temos inúmeras categorias de serviço. A partir de uma única assinatura, né, desse consultor, ele vai poder ter produtos em todas as categorias, tendo um único valor de assinatura. Ele vai ter uma curadoria muito forte da CUT, onde nós lançamos juntos, com Eu Quero, uma formação, que eu trago toda a minha expertise, né, de rampagem, de aceleração, de modelagem de produto dentro do sistema, dentro do ecossistema de startup. E aí a gente vai melhorando a visão desse consultor. Então, a grande pergunta que o Hub vai fazer a ele é: você quer ser um consultor? Você quer ser um empreendedor? Você quer ser um empresário? Conta para nós, né? Então, a partir daí, a gente começa a articular uma melhoria empresarial nesse profissional, né? Porque ele sai do corporativo com uma visão uno, uma visão dele, né? Mas esse profissional, esse consultor, na nossa visão, ele deve ter a oportunidade de escalar mercado, de escalar empresa, de escalar um time, né? De ter autoridade dentro de um segmento, etc. E do lado desse nosso comprador, o RH, que tem hoje as pesquisas que fizemos nos últimos 6 meses, Barsi, mostram que é uma grande... A gente
literalmente bateu com a nossa tese, com o resultado da amostragem, que é um grande volume de soluções no mercado que tem deixado os times de RH aturdidos, eles não estão sabendo comprar. Então, a gente fez um critério de ranqueamento de como ele compra, né? Ele ainda compra pela velha e boa indicação. Mas a velha e boa indicação não traz aprendizagem sofisticada. Ela te passa aquele número fantástico que vai te salvar, né? Deixa eu falar aqui com a Esther, que ela vai me salvar nesse job, que é bem o que eu vivi durante 20 anos, né? Mas quando eu tive a chance de entrar e, naturalmente, ser mais um braço de uma RH qualquer, a minha visão ali era a minha aprendizagem o tempo inteiro, 20 anos da minha primeira empresa. E eu acho que, com isso, eu maturei a minha própria empresa e melhorei a visão dos RHs que passaram pela minha empresa. Então, acho que esse nascer do eu quero, ele vem primeiro de uma visão minha de que relacionamento não é venda, que relacionamento hoje é uma rede de apoio. Eu posso não vender nada, mas eu posso aprender muito. E eu vou melhorar a venda amanhã. Bem isso. Então, acho que as duas pontas vão beber numa fonte a partir de uma curadoria da CUC, mas de todos conversando dentro, né? Porque nós não somos uno, nós somos um coletivo lá dentro, né? Esperamos ser um grande coletivo. Então, a prática é ouvir um hub o tempo inteiro. Então, esses níveis de ranqueamento que nós vamos ter vai criar, né, uma visão inovativa. Eu acredito muito que um consultor vai entrar com um produto qualquer, com uma visão dele, para ele mesmo, de defesa do produto, e na medida da maturidade da comunidade, ele repensou e transformou aquele produto dele. Isso é genial, porque daí a gente vai numa escala de inovação. O produto ele não fica modelado só naquilo, né, Bassi? Eu sou um vendedor de canetas e vou vender as canetas nesse modelo. Não, eu posso vender uma centena, um milheiro de modelos de caneta. Essa é a visão de escala de rampagem, né? De crescimento acelerado. E tem também a situação, Stefar, de atalhos, né? Para quem já atuou com compra e venda, quem já atuou com relacionamento através de RH, de setor de compras, porque não é somente mostrar o serviço, tem todo esse processo que acho que a Marilise vai poder falar um pouco mais para a gente, desse meandros, né, burocráticos e outros mais, mas a questão, eu acho que o ponto-chave são essas palavras que você colocou aqui nessa página de lançamento, né? O fim da prospecção solitária, a escala, a união entre o comprador, compra e venda com inteligência, a possibilidade, né, de ser uma comunidade de negócios e não unilateralmente uma plataforma para você anunciar o seu serviço, não. Nós vamos, a Hub pretende, né, o Eu Quero pretende escutar, acompanhar, avaliar, também melhorar cada vez mais escutando a comunidade. Essa é a grande sacada dos novos tempos. A gente não está falando de network, assim como um grande amigo nosso, o Anderson Aquino, falou, acho que você vai lembrar disso, ele disse, ganhar dinheiro na aflição dos outros não é um dinheiro bem-vindo. Não é justo, não é justo. Não é justo. Nós estamos numa era de justos, né? Uma era de justos, de reinventar o humano, e eu acho que a Mari, como que ela vai trazer aqui, está em conformidade com o que nós estamos falando. Eu acho que o mercado pede também essas soluções mais inovativas, ele precisa encontrá-las. E eu acho que a gente, do lado de fora, tem um protagonismo enorme de testar o mercado com as nossas, né, autorias, eu vou chamar assim, né? Porque um consultor, ele é muito autoral. Ele vai entregar um produto único de consultoria, Bárcia, dando aqui um exemplo, que não dá para medir pelo valor unidade do produto. Não dá. Você vai ter que criar uma nova métrica de valor, unidade e valor. O que aquilo impactou dentro de uma companhia, né? Então, isso é assustador, porque hoje você tem... E há uma inteligência nisso, né, absolutamente sistêmica de um século, melhorando a área de compra de insumos, mas a regra primária é: menor valor, eu trago você.
Sim. E a questão também de se tratar de uma necessidade que os executivos precisam hoje é de: será que eu estou perdendo alguma coisa de algum consultor ou de alguma estrutura lá fora em que eu não esteja enxergando? E Nós seremos um filtro, seremos um é, grande filtro. esse olhar um pouco mais externo e abrangente é tudo que o executivo precisa. Aí, vamos já começar a conversar, porque tem gente chegando aqui, ó. Tá aqui, boa noite, Creuza Quirino. Boa noite a Uma todos. grande Obrigado, consultora de Creuza. mercado, uma grande treinadora humana ela. Creuza, excelente, está sempre aqui com a gente. Silmara Alves, boa noite, ó, do RH, boa noite, seja bem-vindo. Nossa Silmara, participante lá, embaixadora nossa. internacional. Essa aqui é Lívia, internacional, pelo jeito. Lilian Lacerda, aqui com a Lívia gente. Cabot Venturi, uma parceira Muito enorme do comercial. legal. Muito Bom, vamos legal. começar. Marilise, vamos lá, porque a gente já deixou claro aqui, eu vou só tirar o chiado aqui da Stefars, que está essa panela de pressão dela aí. Bom, Stefars e Marilise, o pessoal que está nos acompanhando. Ficou claro, fizemos o lançamento, então, do Eu Quero, é o ramo de negócios, vamos detalhar mais. Se você tiver dúvidas, entre aqui nos comentários, vamos estar também indicando para vocês aonde vocês podem conhecer mais, né, o link do site, enfim. Mas agora, o tema primordial desse primeiro encontro para falar do lançamento, nós vamos ter um outro encontro para falar do outro lado. Esse lado de hoje é o lado do comprador, que é isso que a gente está anunciando no thumbnail dessa live, é o comprador. Você com a tua experiência, né? Obviamente, a Stefars podia falar da experiência dela, né? Mas ela é a dona da criança, então ela resolveu trazer uma grande figura, uma grande pessoa com experiência como você para falar desse lado. Você que muitas vezes atuou na área corporativa, como executiva, dentro da área de RH, dentro da área de varejo, um volume incrível de grana rolando, dinheiro, coisas rápidas, decisões. Pergunta, Marilise, como os RHs compram hoje? Você que vivenciou toda essa etapa, como é que você pode ajudar a gente no lançamento aqui do Eu Quero, dando essa dica bombástica para quem está acompanhando, já entendendo o que eles vão ter se adquirirem e participarem do Eu Quero, tendo essa visão sua, você que já está no negócio, como os RHs compram, Marilise? Com base, eu estou me sentindo bilíngue aqui, porque eu tenho o lado da experiência no corporativo e agora como consultor, então eu consigo ver o Hub praticamente como um tradutor dessa linguagem, né? Então, é muito legal compartilhar essa experiência, mas já também trazer a visão da consultoria, de quem vai estar também entregando para o RH, né? E acho que respondendo a sua pergunta, pela vivência, especialmente dessas grandes empresas, eu posso dizer, sem generalizar, claro, que o RH ele compra como consegue, não como ele gostaria, né? Porque a realidade do dia a dia ela é desafiadora. O RH ele consegue diagnosticar a dor corretamente. Ah, nesse momento a gente precisa de cultura, agora a gente precisa de treinamento, mas o processo de compra ele acaba sendo ou burocrático ou viciado. Você vai comprar de quem já está homologado no sistema ou quem tem o menor preço. E isso muitas vezes você vai sacrificar a qualidade da entrega por conta de regras que pesam mais do que a necessidade do negócio, né? Então, quanto maior a empresa, maior a trava burocrática, seja por compliance, por governança ou, infelizmente, pelo sempre foi assim, né? Eu já tive experiências em que eu deixei de contratar uma consultoria que era vital para a comunicação interna, que traria indicadores fundamentais para o nosso dia a dia, que traria o que a área precisava, simplesmente porque eu, nova na empresa, eu desconhecia a regra de não discutir valores diretamente com o fornecedor. No fim, por tudo que esse erro acarretaria, o processo foi anulado, né? E o resultado, olha que desperdício, né? A empresa perdeu de evoluir por conta de uma regra rígida. Eu acho que essa que é a armadilha do commodity. Muitas vezes o suprimento, a área de compras, trata tudo como igual, só que comprar caneta é diferente de você comprar inovação,
não dá para você usar a mesma régua do preço e do prazo. Mas aí eu digo também que o RH, ele precisa fazer o meia-culpa, né? O RH ou qualquer outra área que vá fazer a compra, porque ele precisa atuar como um educador da área que faz a compra, para que eles entendam a necessidade e consigam avaliar o valor real, e não só o custo. E nessa dinâmica, nessa troca, quando conquistada, é ganha-ganha, porque a área de compras ela entra como uma negociadora a favor da área parceira também. E o desenvolvimento desse relacionamento, ele é benéfico porque ele também vai tirar o medo do novo, porque muitas empresas, principalmente as grandes, elas têm medo de quem não tem grife ou de uma estrutura tradicional. Existe o receio de você contratar uma startup que não tem uma sede física, ou a consultoria boutique que ainda não tem logos gigantes no portfólio, né? E isso acontece mesmo que a entrega técnica dessas empresas seja superior, você não consegue fazer a compra. Perfeito. Eu acho que só esses primeiros minutos da Marilise foi já assim, ó, um acordão, que se eu fosse você, eu pararia agora para pensar um pouquinho sobre isso. Será que você não está, né, Stefar, você não está, vou perguntar mais para a Marilise aqui, mas aí para as duas, né? Marilise e Stefar. Acho que os nossos amigos consultores, pessoal de algumas áreas, estão muito mal acostumados a a se gratificar com apenas 4 dígitos. Se a gente falar que eles podem ir para 5 dígitos, que é o bate-papo de startup, né, Stefars, como eles iriam entender, como eles, consultores e consultoras, iriam entender a diferença que nós temos, né? Eu acho que é disso que a gente está falando, de um ganho considerável para você entrar num jogo grande, como a gente fala, né, o Stefars e Marilise, entrar para o jogo de cachorro grande, briga de cachorro grande. Marilise, vou continuar a conversar contigo, mas pode falar, fica à vontade. Oi, pode falar, Marilise. Desculpa, a gente deu um corte aqui. E acho que quando você fala da questão dessa confiança, né, que o RH precisa, e voltando para o desejo que ele tem de fazer a compra, eu imagino que tem alguns fatores, Bárcia, aqui. Eu acho que a assertividade, a agilidade e a transparência, né? O RH ele precisa de fornecedores que eles entendam as particularidades do negócio e da vivência dos colaboradores e das colaboradoras da empresa, né? Eu acho que muitas consultorias eles chegam com soluções de prateleira que ignoram a complexidade real da empresa. Aqui, o one size fits all não funciona. Não dá para você aplicar a mesma régua para todo mundo, né? Eu vou dar um exemplo prático. Quando eu olhava para a comunicação do GPA ou da Raizen, a gente tinha milhares de colaboradores com realidades invisíveis para o mercado. Estou falando aqui de capilaridade, estou falando de diversidade de gerações, diferenças regionais, de escolaridade, de natureza de trabalho, turno, né? Tudo isso influencia no dia a dia. E não é possível você tratar da mesma forma o colaborador ou a colaboradora que atua no agro, que está o dia inteiro em cima de um trator, sem acesso a e-mail, ou até mesmo a um simples jornal mural, né? Mas sem uma estação física de trabalho, da mesma forma que você vai tratar o colaborador e a colaboradora que atua na Faria Lima, né? Então, eu preciso de soluções que atendam todo o público e as particularidades desse negócio. Eu acho que foi pensando muito nessa vivência que eu e a Amanda fundamos a Amari, porque a gente conhece essa dor da comunicação por dentro, né? E a gente é obcecada por fazer a conexão com a empresa, conhecer realmente qual que é a cultura, chegar num diagnóstico concreto para a gente entregar soluções personalizadas que a empresa realmente precisa, né? E não generalizadas.
Que dica maravilhosa, Stefar. Só que se eu fosse um consultor de uma área e olhasse e falasse assim, será que eu estou no one size ainda? Será que eu só estou naquela do prateleirinha, peguei lá um treinamento? Como que eu vou atender o trabalhador da agro? Como é que eu vou atender o cara de mineradora que está a 2, 3 quilômetros debaixo da terra? Como é que ele vai saber? Olha, 2 perguntas para a Marilise, já foi 2 aulas aqui de como fazer esse trabalho de consultoria. Posso seguir, Stefar? Claro, Você quer falar claro. alguma coisa? O Stefar tá ali. Ô, Marilise, poxa, eu tô adorando esse negócio aqui, porque você já deu uma dica de como é que o RH quer comprar, o que ele deseja comprar. Você já falou sobre a questão da burocracia, do registro dentro do Compras, como o Compras vai fazer a coisa virar uma commodity, e aí o RH está com esse problema. Facilitaria muito se o consultor, por exemplo, da Eu Quero, já entrasse dentro de uma cotação, sabendo de tudo isso, sabendo o passo a passo, sabendo como se comportar, sabendo o que vai falar na entrevista, qual o produto dele, já sabendo vender, né, Stefars? Com vídeo, com mídia do Carlos Bassi, aqui da Nautilus Comunicação, arrasando no LinkedIn. E eu queria fazer uma pergunta para ti. Você também, Marilise, está participando já do Eu Quero. Como é que você enxerga? Obviamente que eu sei que você conhece Stefars e tudo, mas também a gente está entendendo, e nós estamos apresentando para o nosso público, uma coisa muito transparente, e isso é patente da Stefars e nós aqui. Aqui ninguém tem favorecimento, porque, não, Marilise é minha amiga. Não, a gente está entregando profissionais, a gente está mostrando isso. Então tá claro esse negócio. Agora, eu queria a tua opinião, que eu sei que a sua opinião vai ser sincera. Como é que você enxerga um hub, uma estrutura como essa do Eu Quero, nesse momento? Né? Como é que você enxerga os valores que isso está sendo entregue e até onde isso pode começar a crescer e se tornar algo grande? Eu acho que, em primeiro lugar, é a entrega do valor qualificado. Né? Aqui a gente tem no Hub a curadoria e a chancela. Né? A chancela da PUC, ela tira o medo do RH, do comprador, de arriscar. Ele compra com segurança porque ele sabe que previamente existiu um filtro técnico. Né? Então a consultoria ela já entra validada, vendendo transformação, resultado. Isso muda o jogo. A gente, agora eu falando do lado consultora, a gente já entra com uma visibilidade maior e com um selo de qualidade que faz com que a gente deixe de ser um custo de planilha para ser um parceiro de valor, né? Acho que outro ponto fundamental é a agilidade, né? Porque o comprador, ele não vai precisar mais fazer aquela busca aleatória nas plataformas de busca para encontrar o que ele precisa ou sair para ir buscando indicações. O Hub ele garante o match entre a especialidade e a consultoria, né, que vai na dor da empresa. E eu acho que o último ponto, ele exclui o ponto cego da inovação, porque o RH ele costuma pescar sempre do mesmo aquário, né? E o Hub ele vai trazer soluções que ele não estava enxergando ou ele não estava buscando, só que não porque ele não quer, simplesmente porque ele desconhece, né? Ele não sabe que existe uma solução específica para essa dor. Então, acho que quando a gente olha o Hub como um todo, ele chega para cobrir essa dor, para sanar essa dor do mercado. E você falou uma coisa muito interessante do ponto cego, porque realmente, dentro do conceito que o Hub de Negócios Eu Quero está querendo se estruturar, a gente tem portas para todo mundo, tem oportunidades para todo mundo. Aquele que é uma MEI, que, sabe, precisa aprender algumas coisas, que vai atender, vamos assim dizer, um cliente que ainda não olhou a inovação, mas assim, não, peraí, eu gostei desse negócio do Eu Quero, mas eu quero isso aqui. Isso aqui é muita coisa. Mas a gente vai ter fornecedor para ele, a gente vai ter lá o consultor, mas também a gente vai ter a empresa que quer uma coisa de inovação muito grande e que vai requerer do consultor mais arrojo, mais preparo, talvez mudar um pouquinho, né? Ir para um lucro presumido, porque é para participar de editais, de coisa do governo ou de empresas grandes. Então, assim, a gente está falando de coisa grande aqui. Agora, queria a tua opinião para uma palavra, para um lado, que é
acho que vocês não dormiam à noite por causa dessa palavra, que é a palavra planejamento. Acho que para vocês, né, na área de agência, de publicidade, de tudo que vocês vivenciaram no varejo, em outras grandes empresas, aí, pelo histórico que eu vejo, que eu escuto da Stefars, tenho certeza que você também passou por isso, essa palavra planejamento, quanto que um hub como esse, Marilise, vai melhorar no planejamento do mercado, de quem está comprando lá do outro lado? Basi, eu espero que muito, porque realmente o planejamento ele é uma falha, né, do RH como um todo, né? E acho que é importante ressaltar que essa falta de planejamento não é por falta de competência, né? O RH é um lugar que exige falta de espaço mental, né? O RH ele está sempre no operacional, e o operacional ele engole o estratégico, né? Então, essa falta de planejamento, você tem o desejo de planejar, você sabe que você precisa fazer, só que você não consegue nos dias a dia. É muito complexo, é muito difícil, né? E quando o RH sai às compras, né, seja porque ele acaba ficando refém do ciclo financeiro da empresa, então tem um momento do ano que você fala, poxa, tenho budget, preciso gastar até dezembro, né? Ou, putz, eu tenho dinheiro nessa linha de treinamento, mas não tenho na linha de software, deixa eu comprar isso daqui, senão eu vou perder. Então você fica refém desse universo, ou o RH ele vai comprar pelo hype, né? Pelo modismo, sem olhar a real necessidade. Então está todo mundo falando de inteligência artificial, então o RH corre para comprar algum produto de inteligência artificial. A gente está no metaverso, vamos entrar no metaverso, né? Mas falta o filtro do propósito. Você compra a tendência sem entender se ela vai resolver aquela dor da sua cultura específica, né? Então, quando a gente vê um hub que traz as soluções com filtros de forma estruturada, e do outro lado, o comprador já entendendo o que ele precisa buscar e vendo um leque de opções, né, da onde que ele precisa chegar, é uma solução ganha-ganha para todo mundo. Isso, legal. E partindo de um processo um pouco mais ativo, baseado no contato, no touch point que a gente chama. Aí a gente entra no item relacionamento. O quanto que você imagina e as necessidades grandes dos compradores de RH, com a tua experiência, dessa vivência de contato do comprador com esse consultor nosso do Eu Quero, estando ativamente ali nos touch points, esse evento, congresso, encontros, tal. Essa coisa do relacionamento, porque existe uma diferença, você vai concordar comigo, entre eu conhecer você, porque eu preciso comprar o teu produto como RH, você consultivo, ser um consultor, uma consultora, um prestador de serviço, mas aquele encontro que eu tive, eu fiquei sabendo que você faz parte do Eu Quero, aí eu pesquisei lá no link da plataforma do Eu Quero, pesquisei, vi teu vídeo, você falando uma palestra, tal, opa, esse relacionamento vai se tornar numa futura venda. Você acha que isso hoje é um decisor, vai ser um item quase que necessário para o nosso consultor Eu Quero? Basi, eu acredito que é o caminho, né? Porque quando você cria essa comunidade de troca, né, você deixa de lado uma vitrine fria, né? Você coloca fornecedores, HR Techs e RH no mesmo espaço, vira aprendizagem, né? E a venda, ela é só uma consequência, né? Eu acho que essa troca que o mercado como um todo vai trazer, ele vai levar a barra de todo mundo, vai aumentar a barra dentro das empresas, vai aumentar as ideias dos fornecedores quando tem as discussões, entendem as necessidades com os compradores, né? Então, essa troca vai deixar tudo muito mais rico. Eu acho que esse que é o novo caminho, né? E considerando a questão do mundo digital, Marilise e Stefan, vocês vão concordar comigo, né? Hoje tem muita coisa fácil, acesso, informação e tudo mais.
o relacionamento ainda continua sendo o ouro, né, do jogo, do ouro das discussões, mas muito mais do que isso, o entendimento dos mecanismos burocráticos, que é o que você falou lá no começo. Nós também pretendemos, né, Stefan, doutrinar o RH, com eventos, com encontros, para falar das tendências. A gente tem que ser, o eu quero tem que ser aquela coisa assim, cara, eu preciso saber o que está rolando, precisa estar presente em diversas situações, mas muito mais do que isso, o mercado consultivo também, o prestador de serviço, ele apenas tendo a possibilidade de ter uma consultoria, de ter uma avaliação do eu quero, a respeito, por exemplo, de mecanismos de compra, softwares, que documentação entregar, o que você deve fazer, e além do mais, a questão da inteligência artificial, como usar a inteligência artificial para prospecção, para reconhecimento, para desenvolvimento, ou seja, treinamento de um lado, treinamento de outro, desenvolvimento de um lado, desenvolvimento de outro. Esse ponto da burocracia, que envolve documentações e tudo mais, você já disse que é um grande problema para quem compra. O quanto você acha que o eu quero vai facilitar nesse processo? O que você acha? Eu acho que quando a gente estreita as relações, a gente tem a troca e coloca a pauta à tecnologia, eu acho que é inevitável essa evolução. Não existe Ctrl Z nesse momento, né? Então, eu acho que é um momento, um vislumbre, né, que a gente tem de um futuro que caminha para o mais simples, que caminha para um processo menos burocrático, mais azeitado, sem os preconceitos que as empresas pequenas carregam, né, ou as pequenas consultorias e startups. Então, acho que é uma evolução que vai agregar ao todo, né? E eu acho que outra questão dessa troca que vai fluir também para a evolução é que hoje, dentro das empresas, quando a gente olha para o cenário do digital, a gente tem um paradoxo, né? Acho que a gente nunca teve tantas ferramentas, tantos dashboards, tantas métricas, mas a gente sabe que o dado não é a resposta, né? E a gente precisa de alguém que faça essa tradução, transformar esse ruído digital em clareza estratégica. E a consultoria, acho que ela chega para dar esse olhar, né, para as empresas, até porque hoje, eu falando mais de comunicação interna, a gente vê que é uma área que ela tem dados, mas ela não consegue levá-los, por exemplo, para a liderança de forma estruturada na linguagem do C-Level, né? Então, a área acaba falando, tipo, olha que campanha bonita que a gente fez, olha que ação bacana que a gente fez. Mas qual o ROI disso? Quanto que foi investido? Né? Qual que é o retorno financeiro? Né? E um agravante disso é que hoje a gente tem dentro do RH, por questões orçamentárias e acho que também por questões de evolução mesmo das gerações dentro das empresas, um time que tem muita energia, que domina as ferramentas digitais, mas ainda falta a quilometragem, a vivência que só o tempo vai traduzir para conseguir transformar esses dados numa linguagem estratégica que vai gerar investimentos no futuro, né, dentro da área, dentro da companhia. Então, a consultoria ela chega para preencher esse gap, plugando a senioridade que falta, né, um pouco na equipe, mas trazendo também o olhar da inovação de quem está de fora, né, de quem não está ali acostumado com a cultura da empresa, que não está olhando tudo como paisagem, né? Que você consegue ter uma visão mais ampla, né? Legal você ter falado de resultados e tudo, porque essa visão ampla de fora vai ajudar a traduzir os dados. A gente está falando de literacia de dados, né, Stefan? A gente tem sempre aí falado nisso e acho que vai ser a bola da vez. Uma última pergunta para a gente depois já começar a entrar nos detalhes, que eu queria ouvir muito de você, Marilise.
estando dentro do conceito que você conhece, os dois lados da mesa, né? Compradora, fornecedora e esse trâmite todo, 2026, o que você aposta de tendências para 2026 nisso tudo que a gente está vivenciando dentro do Hub, em termos de RH, comprando serviços de uma plataforma? O que você apostaria? Qual a tendência? O que você acha que vai rolar? Deixa aí a sua bola de cristal para a gente. Vou ligar ela aqui para ver o que É. aparece. Basi, o que a gente tem olhado principalmente dentro de comunicação, né, e do RH como um todo, é o espaço do tático para o estratégico, né? Esse movimento das empresas, porque a comunicação ela precisa crescer para ocupar esse espaço, que ela é estratégica, mas ela ainda precisa se autorizar praticamente como estratégica dentro das empresas, né? E a forma de fazer isso, a tendência que gera, está levando muito para a inteligência artificial, mas principalmente para a análise de dados, né? Que é aquilo que eu estava falando. Hoje você não consegue mostrar sua autoridade, mostrar sua relevância, né, dentro da companhia, principalmente de dados que anos atrás, na época que eu e Stefano, a gente estava ali na nossa adolescência conjunta, a gente não tinha. Era muito difícil você mensurar dados de RH, muito difícil mensurar dados de comunicação. Hoje você tem os dados, mas você não sabe o que faz com eles, né? Então, acho que é o momento de você fazer essa tradução dos dados para levar para a linguagem C-Level, conectando a estratégia para conectar a cultura, né? Porque você não consegue fazer a cultura de uma empresa acontecer sem olhar para o negócio, sem olhar para a estratégia, porque a cultura ela não pode ser só o adesivo que está lá na parede, né? A visão, missão, valores, é o que acontece de fato no dia a dia, como que as pessoas vivem essa companhia, né? E ela precisa de um tradutor para isso. E os dados, eles chegam para isso. Agora, um outro ponto que é a inteligência artificial, que a gente vê muito na comunicação acontecendo, eu acho que é você conseguir atuar de forma tática, só que com olhar estratégico para a inteligência artificial. Então, como que você usa ao seu favor, né? Na Amari, por exemplo, uma das nossas soluções é entregas de prompts para a inteligência artificial, para ser aplicada lá baseada nas personas cruzadas com a cultura da empresa. Para que a gente entrega isso? Para desafogar a área do tático, né? A gente fez uma pesquisa recentemente voltada para o agronegócio e a gente viu que as empresas elas estão afogadas em processos táticos de comunicação que tiram espaço para você sequer pensar no estratégico. Como é que você vai pensar em contratar uma plataforma ou contratar uma ferramenta que vai atender a todos a sua empresa se você está ali fazendo um comunicado, né? Então, acho que quando a gente dá uma solução do tático, a gente abre espaço para o olhar do estratégico. E isso você consegue com dados. Maravilha. Stefars, eu acho que a gente teve um MBA agora, rapidinho. Aula. Só com esse tempinho foi um MBA de Marilise Mônaco. Eu estou aqui, ó, me segurando. Se isso aqui vai ser o nível, olha só que a gente vai crescer. E o produto, né, inovativo que ela traz. Ela só citou um produto e a inovação do produto, né? É fantástico. A gente quer muito, muito produtor como a Mari dentro da plataforma, com certeza. Vai ter, com certeza. Foi, ó, como diz lá a foto, ó, abriu aqui na cabeça da gente. Stefans, vamos falar um pouquinho do produto, do bebê, da criança. Claro, mas ainda complementando a Mari, né, e com essa transparência e maturidade de quem viveu anos e anos dentro do corporativo, ela enumera inúmeras oportunidades. Dores para nós são sempre oportunidades
a sanar essas dores, né? Então, ela tocou num ponto sensível, Mário, que eu colaboro e assino com você, que talvez nós tenhamos que simplificar processos internos. Né? Quando você começou a falar, eu comecei a pensar nos roadmap, sabe? Eu vi um monte de roadmap aqui, falando, meu Deus, vamos ajudar nisso. Porque o tempo hoje de construção de uma rota, de uma trilha, ele arde. Então, o que mais nós aprendemos dentro de uma startup é a modelagem da solução, vamos pegar um planejamento, e ao mesmo tempo o planejamento acontecendo em loco, enquanto o produto já está sendo criado. Não tem essas fases mais lineares de vamos planejar, vamos lançar, não. Então, eu acho que uma competência que nós podemos ter dentro dessa maturidade de novo, humildemente falo aqui, de um MVP nascendo, é criar uma simplificação de processos de gestão para que eles tenham uma fluidez e um resultado mais ágil e metrificado. Não foram poucos, e a Mari vai lembrar disso, do lado dela, né, porque ela era minha cliente, eu era a fornecedora do grande varejo. Nós começávamos um processo validado, né, ganhamos aquela concorrência, por exemplo, Bassi, e eram projetos alongados de ano, era natural, né, eles serem muito alongados, e no meio do processo eles ser descontinuado. Já era ali, né, uma semente dessa era que nós estamos vivendo, que os projetos não conseguiam mais aquela envergadura daqueles tempos todos, né? Então, eu acho que um hub com essa... Olha, imagine 10 Mari dentro do hub, e a velocidade de maturidade, de cultura, que nós vamos levar para o mercado comprador, né? Então, a sintetizar, a minimizar, a criar humildemente uma nova visão de projetos e planejamentos com vida muito curta e que possa ter resultados dentro dessa vida curta, né? Então, isso é o novo mercado, isso é a era digital. Eu acho que o Hub pode colaborar a médio prazo com essa maturidade. Do lado de cá, Bassi, também dos produtores, e não porque essa homenagem do nosso branding às garagens, né? E todo grande isso negócio... que eu ia perguntar. É a primeira pergunta que eu ia fazer, eu já coloquei na tela aqui, né? Porque você coloca tanto na capa aqui, como também a gente tem o selo voltado para quem for fazer... Volta aqui, no nosso persona, volta no nosso persona. Aqui, ó, você tem duas fases dele, no começo ali, ó, com o produto, e depois com o processo já lá na frente. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Na verdade, o nosso mister, né, o nosso boss aí, a gente criou essa persona, uma mistura de Steve Jobs com Bill Gates. Eu percebi, falei, ué. E virou essa persona. Mas as mulheres empreendedoras também estão muito bem representadas. Mas a visão a passar isso para o consultor, e aí perguntar para a Mari, né, Mari, você abriu uma consultoria com toda essa sua capacidade de inteligência sistêmica para ser uma MEI? Para ser uma microempresa? Não. Eu abri para ser PA, meu amor. Você quer ser uma rampagem, né, de startup, como a garagem. Então, a brincadeira aí, mas uma assinatura realmente forte, é que talvez a gente consiga a dar processos de maturidade empreendedora a essa pessoa tão capacitada que só se vê como consultor de um único produto. Exatamente. Eu acho que a grande abertura é essa, de permitir com que o consultor, prestador de serviço, possa olhar, enxergar bem à frente, seja ousado e venha junto com a gente, porque nós acreditamos na ousadia. Você precisa de ferramentas. Você que está acompanhando aí, consultor, olha aí o Luiz Carlos chegando agora. Luiz Carlos, você precisa dessas ferramentas também. Luiz Carlos, a Creuza está mandando um abração para todo mundo que vai precisar sair, a Silmara está adorando aqui. E olha, gente, deixa eu falar, a gente está com o público desde o início da nossa live, já temos mais de 1h10 aqui de programação, o pessoal se mantém fixo aqui.
Só o pessoal em sexta-feira, mais de 15 pessoas penduradas aqui na nossa live, acompanhando esse podcast, o 7º podcast com Marilise Mônaco, lançando o Eu Quero. E a pergunta, Stefar, que todo mundo quer saber, como é que funciona o Eu Quero, o que tem a ver? Já falamos que a gente vai tirar todo mundo da garagem para o mundo, vamos vencer aí o misto. E como é que funciona? Como é que vai funcionar as bases do Eu Quero, Stefar? Primeiro, nós queremos pessoas ousadas do nosso lado. Nós queremos que todo mundo fale assim, eu quero entrar aqui dentro para melhorar e ser mais ousada. Eu vou brincar, mas vou falar sério. O grande consultor, para nós, é aquele que entra numa mesa, recebe um briefing, e peita e fala, eu tenho, e ele não tem. E ele vai ter a responsabilidade de criar e de entregar. Então, quebra com essa visão do produto pronto, quebra com essa visão do PPT, do planejamento do produto que eu vou entregar. Mas a ousadia que todo empreendedor tem que ter, e a Mari com certeza já está nessa reta aí infinita, que é, eu tenho um produto, mas se você precisar de um outro produto, eu construo para você. Ouvir o mercado, acho que é o grande valor desse novo consultor. Não é confiar no produto que ele vai entregar. Sabe, Passi, a gente tem um apreço, eu aprendi isso, a me desgarrar muito em startup, de lamber a cria o produto. O produto não é nada se o mercado não quiser ele. Então, ouvir o mercado talvez vai ser a grande sofisticação de inteligência nossa. Que a gente vai ao mercado ouvir? É a sacada. Não, o mercado vem contar. O consultor vem melhorar dentro de um ambiente profundo, né? Então, olha a escala de valor, né? É como se o consultor começasse um ano qualquer, em janeiro, feliz da vida porque fechou um grande negócio, dentro da escala de valor dele, que é um grande negócio, com aquela solução que ele domina, mas que ele vai fechar o ano com soluções que ele não domina, mas ele está vendendo e ele vai performá-las. Acho que essa é a grande sacada. Não confiar naquela visão de eu tenho uma intuição, eu tenho tino comercial. Não. A grande sacada é que talvez juntos e com os compradores do nosso lado, a gente vai ouvir de fato as dores e vai evitar aquela máxima, usando uma expressão bem sem vergonha aqui, mas é importante. Eu não quero empurrar nada para você. Eu não tenho esse produto, mas o colega tem. Ali na categoria tal, você vai encontrá-lo. Isso é genial. Você não entrega, mas oferece quem tem. Isso é o ambiente colaborativo de valor. E se você oferece quem tem, acredite, vai voltar para você. Essa é a grandeza. Eu vou até tirar o áudio de vocês para eu falar agora. Agora é minha vez de olhar para a câmera e falar para quem está acompanhando, os consultores e mentores que estão acompanhando, e você que vai ver depois. Se você já investiu dinheiro em pessoas que prometeram que iriam abrir o mercado para você, está na hora de você escutar quem realmente tem experiência no mercado e pode trazer todas essas vantagens e a possibilidade de você entregar o seu produto. Pronto, falei. Acabei falando e vou liberar agora os microfones. Falei. Porque tem muita gente que já investiu dinheiro e confiou em pessoas que não mostraram serviço nenhum, falando que aqui você vai ter networking de verdade, porque o meu network... E a gente está falando de uma experiência de Marilise, de Stefar, de outros que virão, e outros que já estão aqui no Eu Quero, né, Steph? Mas tem algo novo nesse mercado, que é a autorregra. Que você tem tanta oferta, que na medida do volume dela, o mercado se autorregra. E como nós estamos hoje numa grande rede aberta, o que não funciona, nós sabemos que não funciona e chega rápido também. Né? Isso também vai regrando o próprio mercado. Né? Então, essa sofisticação das redes sociais tem um valor... a rede social tem aquela coisa, fale bem, fale mal de rede social. Mas eu acho que as redes sociais têm um valor tão empírico,
né, de autenticidade, de quebrar com tudo mesmo, no sentido bom ou ruim da coisa, né, e validar o que realmente importa. Eu acho que, de fato, é uma nova era, e acho que se a gente pensar como consultor e como comprador, com o espelho dessa nova era, eu acho que naturalmente vai ter um autorregramento de melhoria dentro de nós, do mercado consultor e do mercado comprador. Legal. E aí tem que ter uma certa humildade, né? Bom, de novo, né? Sim. Não, mas a questão é de ter a consciência, né? O consultor participando do Eu Quero, ele tem uma consciência que ele vai atingir essa consciência, que já não tem, ele vai desenvolver mais ainda e atingir uma consciência de que ele pode fazer isso que você falou. Chegar para um cliente, né, um futuro cliente, um prospect, entregar alguma coisa que não seja de prateleira, mas dizer assim, eu sei o que você precisa, vou desenhar, aquilo que eu tenho vai servir para você nesse sentido, mas eu diria que você pode caminhar mais com aquilo que eu vou trazer. Então, essa autoridade, e não é ousadia. Uma trilha infinita, Exatamente. fantástica. Quem está já... Mas olha, só um dado, Márcio, de novo, né? Todo esse regramento, toda essa visão de um hub colaborativo, não é a cookie, não é a Esther, é o mercado, é a comunidade que vai trazer, né? A comunidade que vai nos fazer errar menos e tentar acertar mais. Então, nós só somos a ponte, sabe? É muito importante deixar isso muito claro. Nós somos somente a ponte. E a partir daí a comunidade, ela se auto alimenta, né? Isso se nutre, isso que é bacana. Nós esperamos chegar a esse ideal que nós estamos trazendo aqui. Tanto nós aqui no Hub, como a Mari também com uma consultoria bastante inovativa que eu já vi no mercado. Aliás, eu pergunto para a Mari, quando você toma a coragem de sair de uma posição confortável, entenda, por favor, né, mais segura, que é o mercado corporativo, e vem para fora, o que tu mirou para ter essa coragem? O que tu queria fazer de bacana, de propósito para o mundo, dentro de comunicação corporativa? Esther, acho que o primeiro desejo de sanar são as dores que eu vivi, né, nesses 20 anos. Eu acho que quando você passa por muitas experiências, por muitas necessidades, por experiências ruins também, de ter consultorias, de ter empresas, ou de ter parceiros que você praticamente pode descartar, porque quem está fazendo o trabalho é você, você fala, temos um problema aqui, como é que a gente resolve esse problema? Eu consigo resolver, né? A ousadia que você falou, eu consigo resolver trazendo soluções que eu gostaria de receber quando eu estava lá, né? Então, o nosso passo, meu e da Amanda, acho que o primeiro lugar foi isso, né? Como que a gente sana as dores que a gente viveu? E foram muitas, né? Então, que produtos que eu posso oferecer, que soluções, qual olhar que eu posso imprimir aqui para essa empresa, para esse time de RH, para esse time de comunicação, que realmente vai agregar um valor, que vai dar autonomia para a área, que vai elevar a área de comunicação interna, que ela consiga falar com o C-Level de igual para igual, trazendo dados, conectando com o negócio, trazendo retorno do investimento e não fazendo a campanha bonitinha, né? Eu e a Amanda, a gente até fez um post recentemente falando que as meninas da comunicação cresceram. A gente não é mais a menina da revistinha, do jornal mural, a gente não faz o videozinho. A gente está num outro o encartezinho, patamar. fazer o encartezinho. Exato. A gente não faz isso, né? A gente não quer que a área de comunicação seja diminutiva, seja reduzida para isso, porque a gente vê um potencial gigantesco
da comunicação interna, que leva ao engajamento, isso tem um valor financeiro para a empresa. Quando eu estou falando de engajamento, eu estou falando de redução de turnover, eu estou falando de redução de absenteísmo, eu estou falando de lucratividade, estou falando de produtividade e de retorno para o acionista. Só que a área ainda não sabe falar essa língua totalmente. Então, o nosso objetivo é subir a barra, né, colocar a comunicação apta para isso, usando os dados que muitas vezes elas já têm para isso, e desafogar o tático, né? Eu quero que ela tenha espaço para respirar e olhar para o estratégico, né? Deixa o tático de lado. Eu vou te dar uma ferramenta, eu vou te dar inteligência artificial, eu vou te dar personas, eu vou te dar soluções para isso, para você conseguir olhar para o que de fato importa, né? Então, é sanando essa dor que a Mari nasce. Ô, Stefans, o pessoal está aqui adorando. O Marcelo José está mandando um abração, dizendo que maravilha, incríveis portfólios, conteúdo inovador. A Wanda está aqui, ó. Isso é estratégia de vendas. Olha só que maravilha. Ela está entendendo aqui que é muito bom e ela que está fazendo bastante coisa. Marcelão, seja bem-vindo, muito obrigado. Stefans, vamos lá. O que nós podemos esperar e o que a gente pode dizer do pessoal que já está fazendo parte? Thaís Manso de Lima, a Thaís, ela é gestora da Olambelo, Tamaira Bertante, maravilha da LQuest, cursos de inglês online, conhecedora de muita coisa, a Amanda Moraes e Marilise Mônica está aqui, nosso amigo Geraildo Santana, filho de Coremás, da Paraíba, está aqui com a gente, a Valesca Petec, José Mucahen, ou Mucachen, o Dalmo Marins está aqui com a gente, o Carlos Bassi está aqui com a gente, ou seja, já tem time, já tem gente, tem já uma galera fazendo parte. E aí o pessoal que não faz parte ainda, Stefans, quer saber como fazer parte do Eu Quero. Vamos lá deixar esse bebazinho pro pessoal? Tá, peraí que você está sem áudio, peraí. Pronto. Então, como é que vai funcionar o Hub, né? Nós estamos antecipando assinaturas anuais, então esse consultor, ele vai pagar um valor anual e ele vai poder ter produtos em todas as categorias dentro desse plano dele anual. A empresa, ela não paga para entrar, ela vai ter acesso, ela vai ser um membro também e ela não paga para entrar. Seja o mercado empresa ou mercado consultor, se indicar, naturalmente, acaba tendo aí percentuais de descontos também, tanto na assinatura do Hub como na formação. O que nós estamos propondo nesse momento? Criar uma prática de uma venda casada, de uma assinatura dentro do Hub anual e, ao mesmo tempo, essa formação. A gente vem com uma formação que já é um primeiro modelo de lapidação para esse consultor. Essa formação vem uma primeira turma com apenas 30 vagas, a partir do dia 13 de janeiro, onde nós vamos melhorar naturalmente o entendimento, o produto, a visão desse nosso consultor, né? A partir daí ele entra no Hub. E o Hub, ele vai naturalmente criando a consistência dele, né, de um grande ecossistema, na medida da maturidade do próprio exercício da comunidade. Então, a arquitetura do Hub, a arquitetura né, o ecossistema, ele está desenhado, vou repetir, Bárcia, de uma forma muito grande e muito inteligente, mas, ao mesmo tempo, a construção dele é em etapas fragmentadas, né? Então, a nossa visão é: faça esse curso, essa formação, naturalmente, junto com a sua assinatura, vamos te ajudar a modelar o produto, aí você vai subindo, e aí vai subindo o tempo inteiro, tá? E, ao mesmo tempo, a colaboração também de empresas, trazendo empresas parceiras, né, para junto a ampliar esse portfólio das empresas dentro, porque eu tenho que ter um equilíbrio, eu tenho que ter empresas querendo comprar, eu tenho que ter, naturalmente, esses produtores, consultores, melhor preparados para ouvir o que esse mercado comprador quer, né? Então, tudo se começa numa assinatura, tá? Ali nós temos já dentro da landing page os custos dela,
Nós temos também o curso da formação, e eu recomendo primordialmente essa formação, que é a primeira que eu venho dando, mas aí ela vai ter uma trilha lógica, naturalmente, que vai chegar também do outro lado do balcão. A gente vai levar essa trilha de aprendizagem de uma governança melhor, de análise de portfólio, de consultorias, de produtos para dentro do RH, como a Mari falou, eles precisam de ajudas internas também. Sim, e principalmente o olhar a gente está falando de experiência, o olhar da experiência de quem já atuou no mercado há muito tempo, como vocês, estão atuando ainda, né? A gente não está falando de passado, a gente está falando de presente e futuro, nós estamos falando de pessoas que sabem como lidar com negociação, pessoas que vão poder participar desses bate-papos, dessas rodas de encontros e principalmente de formação. Está aqui a Márcia de Jesus da Silva, muito obrigado, seja bem-vinda. Ana Paula, educadora, transformando conhecimento de sonhos em inovação. Boa noite, obrigado, seja bem-vindo e seja bem-vinda. E você que está no YouTube, deixe o seu like, também faça a inscrição para você receber notificações dos próximos episódios. Ô, Stefars, Marilise, a gente já está caminhando para o encerramento aqui, mas a gente precisa fortalecer mais alguns pontos. A gente já falou, Stefars, da inclusão, da inscrição, do seu treinamento, de uma parte do comprador, da parte do consultor que está oferecendo. A gente sabe que vai ter muito ganha-ganha nessa parada, muita coisa nova, clube de descontos, cursos, treinamentos. Isso daqui é apenas o começo. Como você deixou bem claro, né, Stefars? Vamos sair da garagem para a gente poder crescer e crescer como esses cresceram, esses grandes visionários cresceram. Stefars, quero o teu posicionamento aí sobre a questão dos próximos passos, né, do que vai acontecer. Vamos já liberar o acesso? Posso liberar da landing page ou não? Está liberado o acesso. Eu adoraria ter esses 30 do meu lado, agora logo no início do ano, dia 13. E aí, Bassi e Mari, uma coisa que eu pensei aqui, que me ocorreu, porque a gente está falando muito de comunicação, né? Eu acho que a grande vantagem, a grande oportunidade do Eu Quero, de novo, né? Médio tempo, na maturidade dele, além de integrar as duas partes, ser a vitrina. Entende? Eu estou aqui do lado, eu não tenho que escolher, como a gente falou isso, eu e a Mari outro dia, como é que eu vou atravessar a avenida, em que porta que eu vou bater, quem é meu nicho de clientela, né? Então, eu acho que a grande percepção é que a gente vai ser uma vitrina mesmo, onde vai estar muito próximo encontrar o outro, né? E isso ajuda, isso não vai tirar o valor da prospecção individual de cada um. A cookie, ela não vai ser o CNPJ dentro da companhia. Vai ser entre as partes, consultor e companhia. Nós só vamos ser uma ponte melhor organizada para isso. Então, é super interessante a gente perceber e aprender com o próprio Hub. Ele vai dizer como que essa relação ela vai ser melhor construída, né? Nesse momento, eu acho que vale apenas a gente usar, estar dentro, apostar, interpretar o que é uma forma nova de venda, né? E eu acho que daí que a Cookie e o Hub Eu Quero seja um estímulo para eu estar em outras comunidades de valor, tanto quanto, né? Eu acho que essa palavra é forte, uma comunidade traz valor, mais do que produto. O produto é uma consequência do valor adquirido ali dentro. De novo, a Mari vai entrar com o portfólio em janeiro, com o produto carro-chefe, e no final do ano, ela não vai ter esse produto mais como carro-chefe, porque ela teve uma escuta dentro de uma comunidade muito, muito exponencial. Isso é muito valioso, né? Mari. Então, vamos construir, né? Vou brincar aqui com os nossos consultores MOR, porque também são donos da matéria dentro do que cada um sabe fazer. Vamos desconstruir o que a gente aprendeu e está vendendo. Pelo amor de Deus, vamos repensar, a partir do que eu tenho de melhor, outros níveis de produtos, outros níveis de solução, a visão do processo que eu te falei, de inteligência sistêmica, de tempo, ajudar o RH, que é a área foco piloto nossa,
a ter uma urgência de retorno. O RH não tem urgência de retorno. Né? Ele pede urgência no briefing e numa cotação, e a Mari vai dizer que é verdadeiro isso. A demora, né, ele deixa assim, um vazio tumular na defesa do consultor que não volta. Então, como melhorar essa condição mais justa para as duas partes? Eu acho que o Hub acaba sendo um ambiente para regrar essa nova relação mais positiva, mais justa entre as partes. Né? Então, acho que a palavra-chave é: eu tenho capital intelectual profundo, é o meu grande atributo de valor, mas eu estou pronta a remodelar todo o meu portfólio, se necessário. Né? Ô, Mari, acho que é uma boa aí. Estamos no momento final aqui, eu quero o seu bumerangue aí para o mercado, né? Lança seu bumerangue para o pessoal entender o que a gente tem, o que eles podem esperar desse Eu Quero agora para 2026. Carlos, eu acho que o Hub, ele tem essa força da comunidade que eles colocam os consultores num lugar que você não vai estar sozinho. Né? É uma comunidade que vai acelerar conexões que levariam meses no tete-a-tete. A gente abrindo lá, batendo porta a porta, né, contando tudo. E eu acho que, além de tudo, a gente acaba chegando num lugar de aprendizagem de todos os lados, né? Porque aquilo que a Stephanie falou lá no começo, a gente não está no momento de competição, né? A gente está no momento de criar parcerias. A gente está no momento de criar parcerias, né? E quando você navega dentro desse hub, você vai se aculturar sobre novas tecnologias, novas linguagens, novos formatos de negócio. É um letramento digital na prática, né? E o Hub, ele acaba sendo esse lugar que vai dar para o mercado consultivo um valor de acesso qualificado. A gente que trabalha com comunicação, a gente entende que é uma vitrine, né, que já chega com uma validação para o mercado. Acho que, fazendo um bom resumo assim, do que é o Hub, acho que ele trabalha principalmente nessas frentes, e que é o que a gente falou, é valor para todo lado, né? Perfeito. Bom, a gente está deixando aqui o euquero.cook.com.br, é o link de acesso, você pode ir lá, fazer já a sua avaliação, ver se as condições já podem colocar aí na sua agenda, porque isso vai valer a pena. A gente já começa em janeiro com essa formação maravilhosa que a Stephars já deixou aqui garantido, que são os 7 eus. Você pode ir lá e confirmar para que você possa já desenvolver a modelagem de negócio sobre o olhar de uma pessoa, de profissionais de startup, de crescimento. Né? A gente está falando aqui de uma nova visão de você aplicar a sua maneira de vender o seu serviço, os seus produtos, se for o caso, mas se você é consultor, se você é mentor, você vai ter aqui a possibilidade de ampliar muito mais o seu poder de capilarização, de capilaridade, de busca, de prospecção, de vendas e principalmente de negócios. E a gente está falando de uma virada na vida das pessoas, né? Porque, afinal de contas, Stephars e Marilise, a gente está falando e a gente não precisa nomear as condições das pessoas. Muito se fala nisso, né? Não, estamos fazendo aqui algo para os 40 a mais. Nós estamos fazendo aqui algo para... Não precisamos nomear. Nós precisamos criar uma dinâmica de comunidade, onde todos se abraçam, onde todos vamos juntos, buscando explorar aquilo que existe de melhor das pessoas para o mercado, levar o de melhor para que o mercado possa ficar cada vez melhor. Stephars, podemos encerrar? Cumprimos hoje o dia especial, sexta-feira, dia 28, pleno sexta-feira, sextou, temos mais Black Friday. Bem Black Friday. Todo mundo comprando air fryer no shopping, a gente aqui. Mário, você vê que ele é um vendedor nato, né? O Bassa é um vendedor nato, né? Ele é um comunicador que eu acho fascinante estar do lado dele, porque o entusiasmo dele por inovação é uma coisa que
sobe, cresce, contamina e vai ampliando. Hoje ele está sendo reconhecido como uma indicação, como podcast dentro do LinkedIn. Isso tem uma valia, né, da forma Colab que ele se movimenta, né? A oferta que ele faz ao mercado de abrir o microfone para escutar pessoas que estão naturalmente querendo falar algo, né? Eu acho que o mais legal no Hub, talvez a Mari vai ajudar, também é a visão das pessoas aprenderem a falar. Eu acredito que quem faz... Olha o produto, Mari, que quem faz a comunicação possa instrumentalizar a comunicação. E é bora fazer. Um gap enorme na fala das pessoas. As pessoas têm medo de falar. Né? Então, o basta para fazer um media training. Ou eu quero mais um produto na sua carteira, entendeu? Vamos ajudar as pessoas, não é nem produzir produto, mas aprenderem a vender produto antes disso, né? Tá aí uma coisa interessante. Aprender com basta. Justificando até a fala da Stefars, Mari, a gente tem recebido aí as nomeações, né, por premiações, HR Influencers da eu tô sabendo. Agora Communicare Hub, e uma situação que eu deixo bem claro é que eu vou junto, eu trago todo mundo junto, né? Eu poderia muito bem não, me desinteressar em trazer as pessoas para a ajuda da premiação. Isso já ocorreram diversas vezes em que as pessoas não sabiam que estavam listadas. Nós chamamos as pessoas e vamos junto. E todas elas, Marilise, foram nomeadas, porque a gente fez esse abração, né? Essa coisa de vamos junto. E é disso que se trata. Nós temos essa transparência, viu? Você que está vendo aí. A premiação, tanto para mim como para a Stefars, eu sei que ela vai concordar comigo, não importa essa questão para nós, como ego, alimentar ego. A gente quer que você venha junto. Então, a premiação é boa quando você participa, quando você está lá também dando o seu voto, o seu e-mail, vai lá, coloca a gente, mas a gente também pensa em você vir junto com a gente. O eu quero é essa tradução. E aqui na Nautilus, não sei se você já acompanhou, Marilise, mas a gente tem trazido aqui diversas pessoas de coração aberto para que elas apareçam, falem delas, se mostrem ao mercado, e isso tem dado um retorno muito grande. É por isso que eu quero fazer parte do Hub e eu quero ouvir agora de quem está acompanhando a gente aqui. Se você também quer, vai lá, entre no site euquero.cook.br, conheça mais sobre esse lançamento que está sendo agora. Está aqui a Elisa Cunha, já está aqui, ó, parabéns, já é sucesso. Tá a Márcia de Jesus, gratidão, estamos juntos nessa jornada. O pessoal já está adorando, Stefars, vai ser sucesso. Olha, fica aí também. Vou aproveitar uma Black Friday, né? Fica aí também, pensando aqui agora, que a gente pode conceder, eu acho que isso é exponencial, para talvez as 50 primeiras assinaturas terem marcas mantenedoras do nosso lado, sabe? Hoje um consultor nem às vezes tem uma logomarca, então já é um impulso para que ele tenha seu negócio de uma forma bacana. Então fica aí, ó, Black Friday, que eu pensei aqui agora, as 50 primeiras assinaturas vão estar ali no ambiente como marcas mantenedoras, sabe? Eu acho que isso fortalece também o negócio de cada um. E não fiquem olhando para o lado retrô das nossas artes, mas esse lado retrô aqui vai remeter você a um sentido. Todo mundo começou desse jeitinho assim, ó, tá vendo? Ó? Bem assim, ó. Esse aqui era o computador daqueles tempos, mas hoje, graças a toda a tecnologia, principalmente a inovação, nós avançamos bastante e é disso que a gente está falando, né, Stefars e Marilise? Inovação, crescimento. Adorei. O eu quero é isso. É um lançamento que nasce agora, é uma nova maneira de se enxergar no mercado e, principalmente, né, 2026 nós vamos terminar o ano que vem com pessoas aqui sendo premiadas, homenageadas, nomeadas, não interessa, mas a gente vai passar de cada um tendo a possibilidade de dizer assim, eu aceitei o eu quero no ano passado, esse ano eu realmente pude realizar os meus sonhos, pude passar dos 5 dígitos e hoje poder dizer que tem carteira, tem, sabe, ampla possibilidade de trabalhar no mercado graças a essa colaboração. E é disso que a gente está falando do Eu Quero como colaboração, como curadoria. Vamos aqui vai Stefars Stefanelli. Né? Exatamente. E aí, aproveitando mais aí, o agradecimento a Mari, a gente te deseja, em nome da CUC, né, do podcast, na minha pessoa aí, naturalmente, do BASSE, muito trabalho,
mas muito trabalho. Mas que você fale muito, mas que você sue muito, porque empreendedor não é glória. Empreendedor é acordar desassossegado. E quando você chegar nesse momento, Mário, você vai lembrar de mim. Quanto mais desassossegado tu tiver, mais empreendedora raiz você está sendo. Nunca se esqueça disso. Exatamente. Delícia ouvir isso, Steph. Que seja mais lindo de você. Seja profundamente ousado o seu querer. Não Marilise, sonhe com agora, sonhe com o futuro. Isso. Já vai deixando o seu recado pro pessoal para a gente encerrar e terminar. Pode deixar o seu. Nossa, 1h30, nós somos malucos. E o pessoal está aqui. A gente está com o mesmo número de pessoas no nosso início, ó. Mais de 10 pessoas aqui. Vamos lá, vamos encerrar. Sextou. Mari, deixa uma mensagem linda para quem quer empreender como você. Olha, eu acho que depois desses meses, né, de empreendimento, eu e a Amanda, a gente já viveu muitos aprendizados, né? Eu até comentei com a Esther outro dia, a gente vira contabilidade, a gente vira designer, a gente vira comercial, a gente aprende muito durante o processo, mas é um processo muito bonito de viver, de acompanhar, porque a gente tem um propósito, né? E a gente tem um propósito de que a gente acredita, né? Que sana uma dor do que a gente viveu nesses 20 anos, né? Do outro lado do balcão, né? Então, eu acho que é um momento, empreender acho que exige, acho que em primeiro lugar, coragem e em segundo lugar, cara de pau. Né? Então, a gente está exatamente nesse momento, sendo cara de pau e com muita coragem, trabalhando muito pelo propósito da Amari. Muito legal, muito legal. Fica essa mensagem, né? Esse pequeno momento especial nosso aqui, trazendo para vocês tudo isso. Eu queria dizer, antes da Stefars, que o interessante de a gente estabelecer, né, todas essas diretrizes tem muito a ver com a questão não somente do propósito, mas de valor e principalmente, né, Stefars, de um sentimento legítimo de amizade e tudo mais. Como empreendedores, nós temos que ser humanos e pensar como humanos, porém, a gente sabe que vai movimentar o dinheiro, a relação de troca do dinheiro, ela se torna tão automática que a gente não vai se preocupar em ganhar dinheiro. A gente vai se preocupar em se relacionar com seres humanos através daquilo que nós temos para o mundo, que é o que nós aprendemos, que é aquilo que a gente tem de propósito, mudar o mundo, melhorar o mundo, transformar o mundo através das pessoas. E o dinheiro vem, né, Stefars? O dinheiro vem e a gente sabe que isso, cedo ou tarde, vai acontecer. Stefars, últimos minutinhos para você. Espera aí. Pronto. Obrigada pela sua generosidade aqui comigo e com a Mari novamente. Hoje a Mari. Mari, obrigada pela sua prova social de que nós temos um bom caminho a traçar. E eu desejo que a gente, de fato, consiga o que nós conseguimos aqui durante 1h30. Nós falamos de humanidades. Então, eu quero um ambiente que a tecnologia, se tiver, ela vai ser apenas um meio. Talvez a gente volte numa época de escambos, da melhor forma possível, né? Que você tem que quer trocar. Por quê? Tem mais um fator para a gente fechar. O nosso consultor, ele não vai fazer negócio só como comprador. Ele vai ter a oferta do produto dele para o próprio, né, produtor do lado. Então, essa troca interna genuína talvez melhore o ativo de cada um muito mais rápido do que a troca com o mercado. Então, vivam o escambo generosamente, né, inteligente. Eu acho que a gente vai fazer muito escambo inteligente lá dentro, pessoal. Eu tenho certeza, Esther, Bassi, agradeço muito pelo convite, por estar aqui com vocês.
por abrir esse espaço para poder falar da Amari, que a gente está começando agora, mas já começa com muita força, com uma metodologia, com muita dedicação, e por trazer também a vivência, né, do outro lado do balcão, porque eu acho que é o que vai impulsionar, né, essa troca, a gente poder trocar com as empresas, trocar com os parceiros, com os outros fornecedores e consultores, porque é a construção de uma rede, né? E quando a gente constrói essa rede, a gente aprende. Perfeito. Bom, meninas, eu vou ter que terminar. Muito obrigado, Mari, mais uma vez. Obrigado pela tua presença, obrigado por essa simpatia maravilhosa. É um prazer enorme estar te conhecendo, ao mesmo tempo estar junto com você nesse empreendimento, né, conjunto, nessa nova parceria, e principalmente sabendo que a gente está bem acompanhado, que com certeza a gente vai ter assim, momentos maravilhosos podendo trabalhar junto. Obrigado mais uma vez, sucesso a Mari, um beijo lá para Amanda e estamos juntos nessa, tá bom? A gente vai descer vocês, meninas. Vou descer vocês aqui nos bastidores, já voltamos, eu vou encerrar aqui esse podcast, tá bom, Cefars? Até mais. Até mais. Vamos encerrando o podcast de hoje. Opa, aconteceu aqui no pessoal do... Eita, no vertical eu fiquei diferente, mas é isso aí. Vamos encerrar por aqui esse podcast, que foi o 7º podcast do podcast da Cook, trazendo essa novidade que é o Eu Quero. Eu tenho certeza que você gostou muito desses momentos, gostou muito do que a gente trouxe. Não esqueça, vai lá, tem a possibilidade de você saber um pouco mais, até saber os valores, preços, para que você possa participar desse novo movimento. euquero.cook.com.br. Não fique de fora, você que é consultor, você que tem serviços aí para prestar, está precisando dessa força, dessa indicação, venha participar de um grupo onde tem pessoas experientes que vão te guiar, vão te ajudar e principalmente construir novos momentos juntos, colaborando com a curadoria da Stefania Stefanelli e principalmente de todos que irão participar. Eu Quero para você, já está aberto, já está valendo, você pode a partir de agora. Muito obrigado, Luiz Carlos, obrigado, Elisa Cunha, Márcia de Jesus, Lilian, a todos que estiveram conosco, Marcelo José, Wanda, Silmara, pessoal da Lilian Lacerda, pessoal que está acompanhando lá fora nos Estados Unidos, Mirella, a todos vocês, nosso muito obrigado, que você possa nesse final de semana ter muitos momentos bons. Voltamos no próximo episódio aqui na Nautilus Comunicação, o podcast é da Cook, a HR Tech que mais entende de cultura de aprendizagem e agora a HR Tech que traz para você o exclusivo modelo de hub de negócios, de desenvolvimento de negócios, o Eu Quero, aqui para a nossa plataforma e para a nossa vivência. A todos vocês, meu muito obrigado, um grande abraço, tchau, tchau.